Sigo agora para um próximo tema para o nosso debate. A gente fala do mal-estar que o pedido para a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas tem causado dentro do governo Lula. Após o IBAMA barrar o projeto, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pediu diretamente ao presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, para que a empresa não retire a estrutura de exploração do local, mesmo com a decisão do Instituto. Segundo a apuração da analista Raquel Landim, a medida criou uma briga entre Alexandre Silveira e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que é contra a exploração do pré-sal. A negativa do IBAMA deixou, inclusive, Marina Silva quase que isolada politicamente, já que Alexandre Silveira é um grande aliado de outros parlamentares influentes no Congresso, como o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, o senador Davi Alcolumbre, líder da Comissão de Constituição e Justiça. A gente lembra que em 2008, durante o segundo mandato do governo Lula, Marina Silva pediu demissão do Ministério do Meio Ambiente em meio a atritos com outras pastas e também sobre questões ambientais. Foi até difícil ela voltar, tá? Na época, ela disse ter dificuldades para dar prosseguimento à agenda ambiental federal. Em meio a esse histórico, vocês acreditam que essas divergências sobre o pré-sal na foz do Amazonas abrem uma crise entre ministros de Lula ou esta seria uma situação pontual e contornável? Começo com Tardelli. Eu acho que essas trombadas são próprias do governo que tem que cuidar de vários interesses, alguns interesses são até antagônicos entre si, né? Ao IBAMA e ao Ministério do Meio Ambiente interessa a preservação de nossas florestas, nossos recursos naturais. Ela vê com preocupação, e me parece que a preocupação não é desarrazoada, que a exploração de petróleo poderá causar um dano ecológico que nós não conseguiríamos medir a extensão, a profundidade e a irreversibilidade disso num momento em que o mundo está muito sensível à discussão climática, à questão ambiental. O que a Petrobras argumenta é que haveria ali um segundo pré-sal, que iria até perto da Guiana Francesa, é um manancial grande de petróleo a ser explorado. De outro lado, o petróleo é cada vez uma energia menos utilizada no mundo. A tendência é o mundo utilizar menos o petróleo, né? O presidente Lula vai ter que agir aí como magistrado dessa situação e decidir esse impasse. De minha parte, eu entendo que a preservação ambiental ela é absolutamente prioritária, porque é a única forma que a gente tem que pense efetivamente no futuro do país, do que a gente vai legar para as nossas crianças. Parece pouco, mas legar alguma coisa para as nossas crianças é tudo que a gente tem que fazer. Muito bem, Poit. Você acredita que essas divergências sobre o pré-sal na foz do Amazonas é uma crise entre ministros do governo Lula ou é uma questão pontual? Bom, eu acho que é uma crise entre ministros e lideranças do governo Lula. Não é a primeira. Vamos ver como o presidente vai se posicionar. Porque lá atrás a própria, agora a ministra Marina Silva, saiu do governo. E agora, vai continuar? Agora, vamos só situar, né? Para quem ainda não viu o mapa, onde que é a perfuração de petróleo, a gente está falando de algo a 500 quilômetros mar adentro, distante da foz do Rio Amazonas. A foz é onde o rio deságua. Toda a foz do rio, aonde que deságua? Deságua no Oceano Atlântico, lá no Amapá e no Pará. 500 quilômetros para cima, um pouco para dentro do mar, é onde está essa perfuração, a 175 quilômetros da costa, lá mais para cima entre Amapá e Guiana. Então não é um negócio no meio da floresta, não é um negócio no meio da foz. Colocando isso, e eu não estou defendendo que está certo ou não, eu não tenho o parecer técnico para isso, acho que a situação é muito mal conduzida, Lu, porque o IBAMA disse que a Petrobras não mostrou estudos técnicos. Aí o próprio ministro fala, não, Petrobras tem o estudo técnico, a Petrobras se manifestou e o IBAMA aparentemente ignorou e manteve a negativa. O fato do ministro falar, pera lá, não tira a sonda não, deixa lá que nós vamos tentar resolver, indica que os caras estão com os estudos na mão a princípio. Então acho que eles deviam conversar mais, tirar a ideologia dessa conversa e olhar realmente de impacto e de fatos. Tardelli. Olha, a questão é uma questão muito maior, né? Porque para o Amapá isso representa um aporte,
um manancial de recursos, né? Descobriu um baú, o baú do tesouro estava ali pertinho do litoral do Amapá e tende a tornar a vida do Amapá melhor, aos cidadãos amapaenses. Claro que tudo, Forte, acaba sendo ideológico, porque a gente vai atacar, tudo ataca bem e prejudica um lado. Eu continuo dizendo que a ministra Marina Silva, ela é muito... as pessoas dizem que ela é muito radical. Não, ela faz a defesa do meio ambiente, ela faz o trabalho que se espera que ela faça, que é tentar proteger o meio ambiente sobre todos os seus ataques. Né? O que isso vai virar, a gente não sabe. O fato é o seguinte, são esses impasses que fazem da governança muito mais do que uma ciência, é uma arte. Lula vai ter que ser um artista. Pode. Gente, sem dizer que está certa a perfuração ou não, a gente vai discutir isso também até no final do debate, mas a preservação do meio ambiente, Tardelli, sem dúvida, aliás, é o maior ativo que a gente tem no Brasil, a Amazônia é o maior ativo que a gente tem no mundo. Vai um outro livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Indígena, ficou famoso na Constituinte de 88, com a cara preta pintada lá e tal, protestando, defendendo a Amazônia. E olha que ele tem uma ideologia bem diferente da minha. Mas eu escutei e falei, rapaz, aí tem coisa. Que negócio é esse de separar o ser humano da natureza? Não são duas coisas distintas, é a mesma coisa. Ele fala, inclusive, olha, os índios sobreviveram 500 anos enfrentando a humanidade, a opressão, tudo que aconteceu com eles. Eu tenho medo se os brancos, os humanos, os caras que vieram lá da Europa vão sobreviver nesse Brasil com o que eles estão fazendo. Então esta reflexão acho que é importante, Tardelli, já que você falou da ideologia, para a gente colocar sempre que a gente fala de Amazônia e do meio ambiente aqui no país.